Haris Kairine, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou te mostrar os 10 erros gravíssimos que não te contaram sobre o Espiritismo. Os 5 últimos são os piores. Vamos ver. Sexto erro, eles negam o diabo, eles negam os demônios em si. Eles dizem que não são seres reais e que Satanás, ou o diabo, é apenas uma criação, é uma personificação do mal sob uma forma alegórica, ou seja, uma coisa figurada, simbólica, metafórica. Não é verdade o que a Bíblia diz, ou quem for que seja a dizer. Então, Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto, não é, era só o mal, é um pensamento talvez. Em tudo que é falado sobre o diabo e os demônios na Bíblia, eles não acreditam. Eles têm essa mentalidade que não existe isso. Então eles já aniquilam que um ser espiritual, Adão e Eva, consequentemente são mentiras. De que Adão e Eva não foram tentados pelo diabo. Que o diabo não tentou Eva. Que o diabo não tentou Jó. Que o diabo não tentou o próprio Jesus, que o diabo não tentou os discípulos, apóstolos, que o diabo não tenta, que os demônios não tentam. Então quando ele aniquila o mal, eles estão criando um gigante problema. Se eles se utilizam da Bíblia para propagar suas doutrinas errôneas, então eles vão ter que eliminar versículos, porque hoje muitos espíritas seguem, amam a palavra de Deus, espíritas que ainda não foram contaminados 100%. Quando a gente aniquila o negativo, sobra o positivo. Eu não conseguiria crer somente que só existe Deus, ou crer que somente existe o diabo. Mas eu não sou cristão e só existe um lado. É uma ilusão, minha gente. A gente sabe que existe os dois lados. Existe a verdade e a mentira. Existe noite e dia. Certo? Existe o lado do mal e o lado do bem. Correto? Existe Deus e existe o outro lado. Existe o mal. Uma das estratégias de Satanás, do diabo e seus anjos, é botar no ser humano a ideia de que ele não existe. E assim ele também está ganhando você. Ou quem acredita nisso, ou melhor dizer. É uma estratégia. Eu ganho tanto aqueles que não creem no meu inimigo, o diabo, pensando assim, né? Em Deus. E eu também ganho em quem não crê em mim. O meu poder, na minha influência nesse mundo. A Bíblia diz que o próprio Satanás é o Deus desse século. Então vamos ter cuidado, pessoal. Muita gente sendo enganada, muita gente boa, muita gente que precisa de ser orientada, não ser confundida, enganada, instruída ao erro. Minha gente, é difícil ver. A gente vê diversos sites hoje em dia propagando tanta besteira, fazendo sucesso com tanta pornografia, com tanta coisa, com tantas coisas. E muitas vezes a palavra de Deus, ela é paralisada, porque nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis por pregar o Evangelho. Nós temos uma função aqui. Assim como existe o pedreiro que toma conta para fazer uma casa, existe o arquiteto que faz sua parte. Existe o advogado que faz tal coisa. Existe o juiz que faz outra coisa. O médico que faz outra coisa. E quem é que vai ficar com a palavra de Deus? Cada um tem sua função. E nós que pregamos a palavra de Deus, nós não devemos descansar. Descansar. Vamos pregar a palavra do Senhor. Não vamos negar a Cristo. Nós não vamos negar a Deus. Vamos pregar essa palavra. Vamos compartilhar essa palavra, certo? Propaga essa palavra, oriente outras pessoas que estão sendo influenciadas por esses caminhos heréticos nesse mundo, propagando mensagens distorcidas da palavra do Senhor. Existe essa dicotomia no ser humano, no mundo. A dicotomia existe, minha gente, o lado positivo e negativo. A energia tem um lado negativo e positivo. Você liga e desliga. Na matemática, o computador tem o 0 e o 1. Não tem o 2 nem o 3, não. É linguagem de programação. É 0 ou 1. A linguagem binária.
Existe a dicotomia. O equilíbrio é isso. É ter o mal e o bem. Faça a sua escolha. Façamos as nossas escolhas. Qual é a sua escolha? Eu escolho Deus. Eu escolho sua palavra. O diabo não é uma figura, um símbolo ou uma metáfora, somente na mentalidade herética das seitas. É lamentável. Se eles não creem no diabo, eles vão crer. Eles vão se deparar com os filhos dele por aí no mundo que tem, matando, destruindo a vida de outros. Por isso que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Sétimo erro. Eles negam o inferno. Se eles negam Satanás, consequentemente vão negar o inferno. A existência de punição final, eterna, consciente. Eles negam Satanás. Olha só a estratégia de Satanás. Negar Satanás é negar a influência dele aqui no mundo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado, por outro a salvação. O primeiro homem é carnal, o segundo homem espiritual. É negar tudo que existe. É negar tudo, é dizer, nós somos a revelação única e verdadeira. Nós estamos com a verdade. Certo? Século XIX, 1854, 58, nós temos a verdade veio aqui. Minha gente, toda religião que tende a dizer eu, veja só, João 14,6 veio agora na minha memória, e Jesus diz, eu sou o caminho, verdade e vida. As seitas dizem isso também. Eu aprendi isso, parece que foi no site do pastor Martins, né? Do canal CACP. Consultem, minha gente. Eu vou deixar um link aqui de alguma matéria que eu vou usar aqui para falar no meu canal. Um dos primeiros canais da minha fé cristã, de leitor da palavra do Senhor, foi no canal do CACP. Logo no início, quando eles iniciaram o canal, eu seguia, eu propagava, eu divulgava em toda a localidade por SMS, pelo Orkut, o finado Orkut, por tudo que tinha, enviava para todo mundo. Se inspire na palavra do Senhor. Explore a palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor. Procure os dois lados. Não fique bitolado ou preso a um único pensamento. Não. Quem quer sair das mentiras que existem aí, ele tem que olhar os dois lados. Eu analiso os dois lados sempre. Sempre. Senão eu não estaria fazendo um vídeo aqui, né? Então entenda. O espiritismo ou qualquer seita sectária, ela vai dizer, nós temos a verdade toda. Existe uma seita aí que depois eu vou falar, que diz, nós temos a verdade completa. Vocês têm a metade, 50%, 80%, 90%. Nós temos toda a verdade. Quando uma religião, uma igreja dizer assim, falar assim, eu tenho a verdade, nós somos a verdade, nós somos o caminho, nós somos a vida, eles estão mostrando que são heréticos. Heréticos. Então, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, quando eu nego Satanás, o pecado original, quando eu destruo esse Satanás e o pecado original, consequentemente eu destruo o quê? O inferno, o lugar de punição. E se eu nego o lugar de punição, eu não preciso me preocupar com o quê? Com meus pecados, com os meus erros, com as minhas fraquezas. Para que se arrepender? Para quê? Percebem onde a pessoa está entrando? Não necessito também de Jesus, nem tampouco de Deus. Não. Olha só. Meritocracia. Chegando, negar o inferno como a existência de punição final eterna consciente é um dos elementos primordiais das seitas heréticas. E eles dizem mais, inferno não existe. Não tem na Bíblia esse nome inferno. E eles têm razão. Gente, calma. Como assim, Marcos? Está comentando uma heresia? Inferno, na sua definição semântica, é embaixo da terra, né? O inferno é aqui, a tumba. No latim tem essa definição. Então nós temos que entender o seguinte, não existe nos originais nenhuma terminologia latina.
Então, inferno não existe. O termo infernos não consta no hebraico e nem no grego. Isso foi uma tradução de Jerônimo. Isso não significa que a existência de punição nesse lugar não exista. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que infernos é uma palavra que é latina. Ela não consta nos originais. E se ela não consta, ela não existe, essa palavra. E eu não estou dizendo que o inferno, como entendemos biblicamente, não vem existir. Eu não estou falando isso. O que você tem que entender é o seguinte, que a ideia de lugar dos mortos, essa ideia, ela vem não dos gregos, ela vem dos judeus. Há 3.500 anos atrás, aproximadamente, a palavra do Senhor já falava do Sheol, que foi traduzido cerca de 65 vezes no Antigo Testamento. E o Sheol era o lugar onde os mortos iam. Ou os dos bem, ou os do mal. Ou quem praticava o bem, ou quem praticava o mal, ia para essa localidade. Só que quando os tradutores judeus, no contexto do Novo Testamento, foram traduzir o Antigo Testamento para o idioma ali, o grego, que é a Septuaginta, ou Septuaginta, os escritores se depararam com a palavra Sheol. E qual é a palavra hebraica Sheol que poderia se encaixar nessa ideia de lugar em que as pessoas iam depois que morriam? Para eles, era natural terminologias filosóficas dos filósofos, que falavam sobre certas terminologias filosóficas. Era natural para os escritores do Novo Testamento ou do Antigo Testamento entenderem essas noções filosóficas. E quando os judeus foram traduzir essa palavra, eles tomaram emprestado o termo, certo? Tomaram emprestado o termo que já existia na filosofia grega, filosófica, mitológica, do Hades. E pegaram o nome Hades. E pegaram o conceito do Antigo Testamento e jogaram nele. Da mesma forma que João, no Evangelho de João 1:1, ele pega um conceito filosófico e faz uma nova dimensão. Ele pega emprestado um termo, mas coloca outra semântica nessa ideia. Ele traz uma inovação. Ele não está falando do logos filosófico de Heráclito. Ele não está falando do logos platônico. Ele não está falando do logos de Sêneca. Ele não está falando do logos da filosofia pré-socrática. Não, ele não está falando, não. Ele não está falando do logos, talvez, de Filô. Não, Filô faz uma adaptação. Filô faz uma adaptação da filosofia grega com as escrituras hebraicas. Não é esse logos. O logos de João é um novo logos. É um logos pessoal. João, de nenhuma forma, fala que esse logos é o logos filosófico. Não. É um logos que vai além. É a extensão da sabedoria de Deus incorporada aqui na terra. Vimos a sua glória. É um Deus pessoal que se apresenta à humanidade, à sua criatura. Não é à toa que o próprio João disse que esse logos estava na criação. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele era o ser eterno. Ele é divino, ou seja, ele é Deus. Ele não é Deus Pai, certo? Ele é o Deus Filho. Quando os judeus traduzem o Antigo Testamento hebraico para o grego e se utilizam dessa terminologia já pré-existente na filosofia pré-socrática dos filósofos, eles pegam e colocam para traduzir um termo do hebraico, Sheol, e traduzem para Hades, ou Gehenna, ou até mesmo Tártaro, ou Tártaro, certo? São expressões para indicar o que acontece depois da morte, ok? Então, simplesmente quando Jerônimo, no século III para o século IV, ele vai traduzir a Bíblia para o latim, ele agora traduz esse Hades, esse Sheol, como infernos, ok? Então agora sim existe uma interpolação, uma versão nova de um termo já existente. Se você disser que o inferno é uma criação dos romanos, está certo só no termo, não no conceito. Se você falar também que Hades
mitológico, você está certo, mas na concepção filosófica, mas não na concepção mental neotestamentária, certo? Se você falar que o Sheol, ou inferno, foi criação dos gregos, mentira, porque quem falou isso antes de todo mundo foi Moisés. Então, olha a sequência. Na minha visão, quando Deus revela a Moisés, Moshe, as verdades, e o mesmo Moisés escreve no período dos 40 anos no deserto, ele escreve o Pentateuco, e Josué termina ele no deserto. Então, simplesmente Deus dá revelações e visões para Moisés que não deu para ninguém. Ele é o escolhido. E ele fala do Sheol. E o Sheol já é na mentalidade judaica. Eles sabem o que é isso. E os filósofos do século VII, século VIII a.C. se aproveitam desse conceito já existente entre os judeus e agora tentam delirantemente criar um mundo dos deuses. A gente vê isso na Ilíada, nós vemos isso na Odisseia, a gente vê isso na literatura pré-socrática, a gente vê isso tudo. Eles propagando um conceito que já existia. As informações que temos do Antigo Testamento, a grande maioria foi usada como material de aperfeiçoamento, de inovação, de criação mental delirante pelos filósofos. Ou você acha que esses filósofos tiveram tanto conhecimento filosófico? De que forma? Hein? Pensa aí, analisa aí, vamos cogitar, vamos pensar, não vamos apenas comer pela mão dos outros, vamos pensar um pouco, ok? Uma informação importante que vocês têm que saber é que os principais grupos sectários que negam a existência do inferno como um lugar de tormento eterno consciente são a seita Seixo Noyer, que descredibiliza o inferno, não crê também em Satanás e nem tão pouco no inferno. Então, é a primeira seita que nega o inferno, Satanás. Existe outra também conhecida aqui no Brasil, a chamada Igreja da Unificação. O grande problema dela, entre tantos, de não crer no inferno nem no diabo, é que existe o universalismo, a crença de que todo ser humano, no fim das contas, será salvo. Ou seja, Jesus, salvação, Deus, pecado, existe. E existe também as testemunhas de Jeová, que não acreditam no inferno. Pelo contrário, eles dizem que inferno é um lugar de descanso em esperança. Oxê, não estou mentindo não. Vou deixar no final do vídeo para você ter essa informação. Eles acreditam no inferno como simplesmente... Vocês sabem. E por fim, existe também os adventistas do sétimo dia, infelizmente. Eu gostaria de ler com vocês Mateus 25, 41 e 6 e 2 Tessalonicenses 1 e 9, para que você possa entender se de fato existe ou não esse inferno, ou um tormento eterno consciente. Existe base bíblica para mostrar que existe inferno? Existe base bíblica para dizer que existe um tormento eterno? Existe base bíblica para mostrar um tormento eterno consciente? Existe? Sim. Nós vamos ver isso agora. Leia, pegue sua Bíblia. Se você não tem Bíblia agora, você vai ver em algum lugar aqui do vídeo, que eu vou colocar a leitura. Mas se você tem a palavra, faça uso dela, tá certo? Não vamos ser preguiçosos. Mateus 25, 41 e 46 diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha só. O que é eterno é para os dois. Um para o gozo e outro no sofrimento. Então essa ideia de dizer, não, vamos fazer o seguinte, vamos minimizar. Existe sim, só que é assim, Deus não vai deixar o povo do mal sofrendo muito tempo. Eles são destruídos, eles são aniquilados, eles são exterminados. Por quê? Porque Deus é muito bondoso, Deus é muito bom, Deus não vai deixar os bichinhos sofrendo. Esse é o minimizar. A Bíblia está dizendo o contrário. Falar que não existe inferno,
falar que não tem um sofrimento eterno, falar que não existe algo consciente, acreditar dessa forma é estar em perigo, minha gente. É algo absurdo. Cara, vamos pensar aí. Tanta gente do mal. Vamos pensar aí em Hitler. O que aquele condenado dos infernos, o que aquele infeliz das costas ocas fez com os judeus. É um miserável. Um instrumento de Satanás a seu serviço. Se ele não acreditava no diabo, ele se encontrou com ele. Se ele não acreditava no demônio, ele era usado por ele. Problema dele. Ele morreu, se matou, foi pro quinto dos infernos de cabeça para baixo. Vai esperar o julgamento final para sofrer mais um pouquinho. Porque o inferno vai ser lançado num lago de enxofre, pior ainda. Certo? Quando eu elimino isso, eu estou eliminando o seguinte: eu posso fazer o que eu quiser. Não faria sentido, meus irmãos, meu colega, meu amigo, não faria sentido não existir o diabo, não existir o inferno. Seria perca de tempo eu querer me preocupar em perdoar alguém, eu querer me preocupar em não fazer o que é certo, querer me preocupar em andar certinho na linha, bonitinho, sem fazer atrocidade. Sabe por quê? A ideia de Satanás é eliminar ele, é eliminar tudo para que o ser humano não venha se arrepender. A verdade seja dita, a verdade é esta. Satanás quer que o ser humano não encontre aquela pessoa que veio com a missão de salvar o ser humano. Que esse ser humano aqui necessita ser redimido, regenerado. Ele tem que ser uma nova criatura para se encontrar com Deus. Sem santificação não se verá a Deus. O ser humano necessita disso, mas Satanás está fazendo isso. Está fazendo isso para que ele não enxergue a verdade. E você tem essa missão. Você está com essa missão agora. Oriente. Ajude outras pessoas. Ajude. Porque tem muita gente sendo enganada, indo ao túmulo sem saber dessas informações. Não porque não quer. Não porque não tem condições. Porque hoje a internet está aí para ajudar as pessoas a encontrar a verdade, a explorar a verdade. Vamos agora para Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 1:9 diz: os quais por castigo padecerão, futuro, eterna perdição. Olha só. Ante a face do Senhor e a glória de seu poder. Existe sim inferno. Existe sim um lugar de tormento eterno consciente. Porque se eu estiver sofrendo sem saber o que está acontecendo, é injusto. É um Deus injusto. É o que eu estou fazendo aqui. Ai, ui, está queimando, meu Deus. Ou melhor, não tem Deus, né? Eu estou inconsciente, então eu não tenho consciência nem de Deus e de diabo. Quem sou eu? Eu sou eu sem falar. Oh, gente, o que está acontecendo? Eu estou fazendo o que aqui? Por que eu estou aqui? Tem tanta gente enganada, sendo enganada, deixando ser enganada. Talvez porque tenha receio dos seus pecados, mas Jesus perdoa os seus pecados, até mesmo agora. Tem gente que passou 40, 50 anos. Eu conheço a história de um senhor de 43 anos que passou no espiritismo. E eu vou resumir. Ele disse: Marcos, não tem coisa mais revoltante de você ser enganado. Pior do que alguém mentir para você é você ser enganado. Não tem coisa pior do que você ser enganado. E eu passar 40 e poucos anos da minha vida nesse sistema que no início é envolvente, é místico, é misterioso, é gostoso, é muitos estudos, é muitos livros. As seitas sempre tem esse fator de disponibilizar a torta à direita. Tu telefona para eles: eu quero uma literatura, tá certo? Tá certo. Quando tu bota o celular no lugar, estão batendo na tua porta. Vem cá, aqui, ó, a literatura chegou. É impressionante. Igreja, a nossa igreja e outras igrejas não se preocupam em disponibilização gratuita de material para o evangelismo.
E não a nossa igreja, mas a nossa igreja cristã no geral. Igreja sadia. Mas as seitas investem pesado em dinheiro. Deve ser por isso que eles... Vocês sabem o que eu quero dizer. Então, cara, isso é revoltante, isso é muito triste. A palavra do Senhor está aqui, muita gente enganada. É revoltante. Você ser enganado. Eu perdi muito tempo da minha vida. É muito triste. É muito triste isso. E essa pessoa chegou a dizer: Marcos, hoje eu faço questão de ser um ativista contra as ideias do espiritismo. Eu tenho pavor, eu tenho fobia de espiritismo. E ele tendo toda a literatura do espiritismo. Eu trabalho na igreja, contra o espiritismo. Porque me acabou 43 anos da minha vida. Eu perdi, enquanto eu poderia estar conhecendo a palavra, estar numa instituição que prega essa palavra, que diz o que está aqui, explica o que está aqui, que guia as suas ovelhas, mas estão preocupados com outras questões que são mais estimulantes, mais gratificantes. E isso é revoltante. Próximo erro. Oitavo erro. Eles negam os milagres de Jesus. Meu irmão, negar os milagres de Jesus é um tiro no pé. É um tiro no pé. É ser mais do que liberal. É ser libertino. É ser incongruente. É ser louco. Nono erro. Eles negam a salvação por meio da morte de Jesus Cristo, mas a salvação por meio das obras de caridades. Efésios 2:8 acaba de uma vez por todas com essa idiotice de pensamento espírita, de que eu não preciso da salvação de Jesus Cristo por meio da cruz. Isso é balela. Nós fazemos obras sociais, isso é que nos salva. Aquele dilema antigo, medieval: salvação por méritos, salvação por méritos, meritocracia humana, desprezando a morte vicária de Cristo. Olha o perigo, minha gente. Negar a morte de Cristo, a salvação por meio dele e a salvação por meio de obras é um tiro na cabeça. É algo... Eu não tenho palavras para citar. Efésios 2:8, vamos ler. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de nós. Eu não compro a salvação. Eu não posso comprar a salvação. Mas é dom de Deus. Não vem das... Aqui acabamos com a doutrina espírita. Podemos parar aqui agora. Por que isso é difícil para um espírita? Porque ele se acostumou. Ele se acostumou. E quando você se acostuma em uma instituição e passa muitos anos, você acaba engolindo muitos sapos, fingindo que não existe aquela coisa. Não, eu não creio, eu estou aqui, mas eu não creio nisso, mas eu creio nisso. Mas essas outras coisas eu não acredito, não. Eu estou aqui porque eu me familiarizo muito com a reencarnação. Meu Jesus amado. Não vem de ninguém. Não vem das obras. Por que não vem das obras? Para que ninguém se glorie. O espiritismo e outras instituições sectárias, heréticas, salvação pelas obras. Salvação por meio de Cristo, através da minha fé nele. Vem de Deus, não vem de mim. É uma ação em conjunta. É sinergismo. Monergismo não. Deus quer que eu faça a minha parte. E não sou eu que dou o primeiro passo também, não. Quem dá o primeiro passo é Deus. Lamentavelmente nós temos igrejas evangélicas, no modo geral, que deu o primeiro passo e Deus dá o segundo. Errado biblicamente. Isso é heresia desde o primeiro século. Estude as doutrinas cristãs. Estude o desenvolvimento da filosofia que estava ali.
das seitas que estavam ali no primeiro, segundo, terceiro e quarto século, você vai entender, né? Não é o arianismo, não. Eu dou o segundo passo, porque Deus já deu o primeiro. E eu, como ação em conjunta da responsabilidade minha, digo, eu aceito essa graça. Eu aceito esse dom, Senhor. Eu quero. Eu não quero, não estou nem aí. Pronto, faça a sua escolha. A dimensão da graça é ilimitada. Mas quem faz a escolha sou eu. Aí ela se torna limitada. Porque nem todo mundo quer. Nem todo mundo deseja. Nem todo mundo quer aceitar Jesus como seu e Salvador. As pessoas querem aceitar Jesus como Salvador, não como Senhor. Porque se for como Senhor, tem que seguir seus princípios. Isso é básico, isso é basilar. Cuidado, oriente. Tire quem está nessa seita. Tire quem segue esses princípios. Eles estão enganados, são pessoas boas, são pessoas de corações bons, são pessoas que têm fraternidade, têm mais humanidade muitas vezes do que muitos cristãos. Dão de lapada, por quê? Porque fazem por glória, porque são motivados, suas motivações são erradas, ou os propósitos são errados, mas as motivações, ok, beleza, as motivações são boas, ajudar, mas as intenções, por outro lado, são erradas, biblicamente. Ninguém pode comparar a salvação fazendo boas obras. Nós somos salvos não por obras, mas somos salvos para fazer as obras. Nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para fazer as obras. Eu sou salvo, então eu tenho que fazer as obras. É com a fé e com as obras. Mas as obras não salvam. Não existe meritocracia, filho.